Software reconhecido para a física da construção e equalização estática do vidro, janelas e fachadas. Software para o seu sucesso. Samer Informatic com. Bom dia, gostaria de vos dar as boas-vindas a todos ao webinar de hoje. O meu nome é Sebastian Müller e nos próximos 30 minutos irei apresentar-vos o nosso software WinTHS para a determinação do risco de fratura por stress térmico. O nosso webinar de hoje está dividido em duas partes. A primeira é um pequeno PowerPoint para lhe dar uma visão geral do software e na segunda parte vamos entrar no software e calcular um exemplo. Depois desligarei a minha máquina fotográfica para que se possa concentrar nas coisas importantes. Começaremos com o nosso PowerPoint. Antes de mais, de que se trata este software? Em geral, o WinTHS é um software para estimar o risco de fratura de vidro que ocorre como resultado de stress térmico. O cálculo em WinTHS é feito de acordo com a norma francesa NFDTU 39P3. Como é que inicia o software? Temos um botão separado para o Wins aqui na Samer Global. O WinTHS é, como eu disse, uma parte da nossa gama de produtos que oferecemos dentro de Samer Global, junto à estática de vidro com Glass Global e junto ao cálculo da radiação ou transmitância, refletância com WinSLT. Um parâmetro que se define no software antes de se entrar na construção é o clima e a orientação. Isto significa que tem uma máscara em que define-se o local onde o painel deve ser instalado e a orientação do painel. Do mesmo modo, qual o ângulo de instalação que deve ser armazenado aqui? Em relação aos locais, pode escolher entre mais de 3.600 locais em WinTHS, espalhados por 178 países. Pode pesquisar este diretório, que é armazenado, por exemplo, por código postal ou também por estado. Que fontes climáticas temos aqui, de onde provêm os dados que são armazenados no WinTHS? Por um lado, geralmente recebemos os dados do Serviço Meteorológico Alemão. A exceção são os dados relativos à Áustria, onde utilizamos os dados do Instituto Central de Meteorologia e Geodinâmica e para a Dinamarca recebemos os dados do Instituto Meteorológico Dinamarquês. Outro parâmetro para o cálculo é, evidentemente, a montagem do painel de vidro. Como é que o painel é suportado? É suportado em todos os lados, está livre em 3 lados, está fixado na parte inferior, etc. Qual é o estado da borda de vidro? Como foi processada? Claro que também aumenta o risco de fratura se tivermos um mau processamento do bordo do vidro. E, claro, a própria moldura, se eu tiver uma moldura com um baixo valor, ou seja, uma baixa inércia térmica, tenho uma inércia térmica média ou uma inércia térmica alta. Dependendo da moldura escolhida, o valor U será alterado. O padrão neste caso seria a baixa inércia térmica, que é também o padrão que é atualmente utilizado na Europa. Agora que definimos os parâmetros, chegou o momento da construção. Isso significa que construímos o painel de vidro em camadas individuais, a partir de vidro básico, de camadas compostas, a partir do interespaço. Naturalmente, os revestimentos, os vidros de base e também os materiais de superfície dos fabricantes individuais são armazenados aqui. Aqui pode ver novamente na imagem do ecrã quais os que oferecemos para os revestimentos, por exemplo. Em seguida, damos uma vista de olhos mais atenta no software sobre como montar uma tal construção.
O resultado é então uma utilização que resulta do cálculo da norma francesa, ou seja, é feita uma comparação, uma tensão admissível que o vidro pode suportar, dependendo do caso é calculado contra a tensão térmica que resulta dos dados introduzidos no software. No módulo de avaliação, tem então a opção de exibir a temperatura para cada orientação e para cada ponto no tempo separadamente. Isto é, pode escolher entre as orientações individuais, pode definir a hora, aqui temos 21 de setembro 14 horas, por exemplo, e estas distribuições de temperatura que resultam aqui também são então exibidas em conformidade, a fim de entrar em mais pormenores e de escolher situações específicas de instalação ou situações relacionadas com o tempo. Outro ponto muito importante a ter em conta são as interfaces. Estas são possíveis entre os módulos individuais de Samer Informatic, ou seja, é possível, por exemplo, registar e calcular uma construção em WinThs. Ao mudar para os outros módulos como WinSLT ou GLAS Global, pode calcular estas construções em WinSLT para radiação, calcular o valor UG, níveis de transmissão e depois mudar para GLAS Global ao mesmo tempo e ter uma verificação estática calculada para a construção que acabou de fazer. Tudo isto funciona em todas as direções, ou seja, cabe-lhe assim decidir em que programa começa com a construção. Esta foi a breve introdução, ou seja, vamos agora entrar no software e dar-lhe uma vista de olhos. Vou apenas iniciar o WinThs e entrar aqui. Começamos aqui com um projeto vazio, damos-lhe o nome de vidro triplo isolante. A tarefa agora é calcular um painel de vidro triplo isolante com uma camada de proteção térmica na posição 5 e uma proteção solar interna. Depois calcularemos também uma variante desta com um vidro diferente no painel do meio. Vamos começar pelo lado esquerdo. Isto é, o clima vem sempre em primeiro lugar, nós selecionamos o clima. Que localização, que orientação é que temos? Antes de mais, eu não aceitaria Rosenheim aqui, mas em vez disso selecionaremos Frankfurt dos nossos dados climáticos. Isto poderia muito bem ser feito através do código postal. Com um duplo clique assumimos tudo e no final temos estes 4 dias padronizados, estes dias representativos para os quais calculamos. Por um lado, a curva de temperatura e por outro lado, a respectiva intensidade de radiação, ou seja, também tenho aqui a possibilidade de a observar mais de perto através desta curva. Como é a minha distribuição de temperatura, por exemplo, para 21 de junho, claro, também a respectiva orientação. Aqui vou tomar o sudoeste como exemplo. Se olhar para tudo isto, é claro que obterá uma distribuição correspondente da irradiação ao longo das horas individuais, ou seja, da 1 da manhã à meia-noite. Queremos agora calcular um envidraçamento vertical, que já aqui está definido com o ângulo. E talvez como uma pequena dica, seria bom não calcular todas as orientações de uma só vez. Em vez disso, tomar as orientações mais importantes. Vou dar-vos o exemplo do sudoeste. Como regra, sul, sudoeste ou sudeste são as orientações críticas, especialmente para o envidraçamento vertical. Claro que, uma vez feita a entrada, pode sempre voltar atrás e voltar a ligar todas as orientações. Assim, a seguir escolhemos as molduras, fazemos duplo clique sobre as molduras. Queremos utilizar um suporte completo. Também tomamos aqui a borda de vidro cortada, se agora se tomar outro processamento ou outros graus de processamento terá um efeito sobre o risco de fratura. Contudo, a temperatura não depende disto, ou seja, a distribuição da temperatura em si permanecerá a mesma, mas o risco de fratura aumentará devido a fatores.
Para a moldura, iremos agora selecionar a baixa inércia térmica, que é na realidade o padrão que deve quase sempre escolher. Casos especiais como o que se segue, as duas categorias inferiores. Esses casos especiais aplicam-se, por exemplo, quando algo está embutido no betão, mas são pouco usuais. Por isso, utilizar aqui a baixa inércia térmica. Agora é tempo de definir a construção. Isso significa que primeiro queremos um painel de vidro triplo isolante com vidro laminado de segurança no interior e no exterior. Tomaremos um vidro float neutro, um vidro neutro. Eu tomarei o Samer Informatic Standard. É claro que também pode selecionar vidro de outros fabricantes em qualquer altura, clicando duas vezes aqui. Então o passo seguinte seria uma camada composta. Utilizaremos aqui uma película PVB e neste ponto podemos alterar a espessura. Simplesmente mudamos de 0,38 mm para 0,76 mm. Depois vem outro painel de vidro e o passo seguinte seria o interespaço de argon. Podemos selecionar isto aqui em baixo. Argon selecionado com um duplo clique, aqui também, claro, a possibilidade de alterar a espessura, deixamos tudo a 16 mm. Como painel do meio tomamos agora um único painel, novamente o nosso painel normal de vidro flutuante padrão com 4 mm. Novamente um interespaço de argon, depois um painel padrão e novamente um painel padrão. O que também podemos fazer, podemos arrastar e largar o PVB aqui, essa seria a outra possibilidade. Clicar duas vezes para alterar novamente a espessura e introduzir aqui 0,76 mm conformidade. Agora já temos uma construção básica, mas ainda queremos entrar com um revestimento no painel interior, na posição 5. Vamos utilizar um revestimento da AGC Interpan, uma camada de proteção térmica. O I Plus 1.0, ou seja, posso arrastar e largar isto aqui novamente e deixá-lo ir, possivelmente obterei um regulamento de combinação onde me será sugerido um copo aqui, mas quero manter o meu copo e inserir o revestimento nesta altura. Aqui já teríamos construído o vidro e agora queríamos entrar numa proteção solar como um tecido interior no interior. Tomarei uma proteção solar neutra com cor laranja da Samer Informatic, que podemos assumir aqui com um duplo clique. Em seguida, a proteção solar é inserida no interior. Aqui temos também a opção de alterar a distância entre o parasol e o envidraçamento interior. Vamos apenas fazer 5 cm, ou seja, 50 mm. Vamos confirmar tudo, e depois acabamos de facto com a nossa contribuição. Isso significa que agora só temos de dar uma vista de olhos ao cálculo, ou seja, posso clicar nesta soma inscreva-se aqui, vá para calcular e o sistema calculará então tudo para nós. À primeira vista, a prova estaria bem. Temos uma utilização de 83, quase 84%. Evidentemente, o máximo está no lado sudoeste, porque só entramos numa orientação. Aqui também se pode ver o painel de vidro exposto e a hora em que a utilização máxima tem lugar. Isso seria no dia 21ª marcha às 15 horas. Vamos dar uma vista de olhos à prova. Definimos aqui de novo a construção em camadas em vista geral, mostrou o tempo no lado direito onde a temperatura máxima ou a tensão térmica máxima ocorre e pode-se ver que o problema principal ou a utilização principal está no meu painel médio, devido ao revestimento na posição 5. Isto dá-nos uma temperatura relativamente alta no nosso painel médio, mas tudo ainda está dentro dos valores permitidos. Vamos dar outra vista de olhos a tudo isto em conjunto. Aqui as especificações são novamente definidas. Também definimos aqui a localização e também a indicação de onde vêm os dados. E aqui também resumimos novamente esta comparação de stress,
que é realizada de acordo com a norma francesa com todos os coeficientes aplicados que aqui são utilizados em conformidade. Finalmente, a prova global, semelhante ao que se sabe de Glass Global. Aqui temos também um sumário discriminado para todas as orientações, neste caso o sudoeste, que permite obter a diferença máxima de temperatura em que momento, então pode-se ver que o painel do meio tem esta utilização de 84% na altura, às 21ª marcha às 15 horas. Existe também a possibilidade de se proceder a uma avaliação, onde podemos ativar as cores falsas. Vimos que o tema principal foi em 21ª marcha. Abaixo encontra-se uma barra onde se pode mover o tempo com o regulador. Aqui, no lado superior esquerdo, estaríamos agora às 7 horas, vamos às 2 horas. Também pode deixar passar o filme para o exibir em conformidade, ou seja, aqui pode ver exatamente como as temperaturas se desenvolvem ao longo do dia e obtemos 55,6 graus Celsius no painel do meio às 15 horas, após o que as temperaturas diminuem novamente. Se tivesse várias orientações, poderia utilizar esta avaliação para selecionar a orientação ou os dias individuais. É bastante interessante que tenhamos uma temperatura mais alta no verão, mas não é decisiva devido às diferentes diferenças de temperatura. Este seria o primeiro projeto calculado, ou seja, neste ponto seria interessante variar. Isto também é geralmente oferecido pela WinSLT ou Glass Global, ou seja, se tiver calculado o primeiro projeto, pode simplesmente guardá-lo aqui e podemos agora fazer um segundo projeto ou uma segunda posição com relativa facilidade. Ou seja, fazemos uma variante do nosso vidro triplo, clico aqui e utilizamos a função copiar posição atual. Isto dá-nos uma cópia da posição, que simplesmente ajustamos novamente aqui. Agora quero mudar o painel central para um vidro diferente. Isto é, utilizamos simplesmente um vidro verde para o painel do meio, onde este vidro padrão é armazenado. Isto dá-nos uma temperatura mais elevada, porque o vidro verde tem normalmente uma maior absorção, portanto, também obtemos uma maior absorção no painel médio, razão pela qual também há um aumento acentuado da temperatura. Assim, tornamos isto relativamente simples aqui, basta pegar neste painel de vidro e marcá-lo e simplesmente removê-lo com a opção Remover camada ou com o botão Apagar. Depois tomamos um novo vidro base, tomamos um verde planível da empresa Interpan. Este é simplesmente um vidro com uma maior absorção, temos aqui 6 mm como padrão, que entra assim. Queremos fazer a comparação, por isso voltamos a fazer um painel de vidro de 4 mm, após o que o confirmamos. Agora temos tudo de novo calculado. Depois de ter feito o cálculo, pode ver imediatamente que se substituir o painel padrão normal do flutuador por vidro verde, teremos agora um excesso de stress de quase 70%. Também podemos dar outra vista de olhos à forma como isto é representado em termos de temperatura. Aqui já obtemos temperaturas significativamente mais elevadas de 84 graus Celsius. Se formos mais para baixo, também podemos ver que as diferenças de temperatura, resultantes dos 84 graus Celsius, são claramente visíveis. Temos aqui diferenças significativamente maiores, pelo que a tensão permitida de 20 N por metro quadrado é claramente excedida aqui pelo 33,37 N que aqui resulta. Também podemos voltar a ver isto na avaliação, se simplesmente entrar aqui,
pode deixar o filme a rodar aqui. Há a possibilidade de olhar para tudo ao longo do dia. Como estão a evoluir as minhas temperaturas? É efetuado um cálculo para cada hora, em todas as orientações. Depois pode ver claramente que temos aqui um claro pico de temperatura às 14 horas e, portanto, também um pico de stress. O que poderia ser feito para melhorar isto? Uma possibilidade seria não utilizar vidro verde, mas utilizar novamente o vidro normal. É claro que existem outras opções, bem como outras. Por defeito, todo o vidro é depositado como vidro flutuante, como se pode ver aqui à direita. É claro que temos tensões relativamente baixas admissíveis para a flutuação, estes 20 N que pode ver aqui. Poderíamos simplesmente fazer o seguinte aqui, podemos também mudar novamente os tipos de vidro. Vou fazer isso aqui, vou clicar com o botão direito do rato sobre este painel de vidro. Aqui posso definir um tipo diferente de vidro, por exemplo, se selecionarmos um vidro totalmente temperado float. Então também verá que não é necessário fazer aqui nenhum cálculo. A razão para isto é que as temperaturas não mudam em resultado da mudança do tipo de vidro. Apenas as tensões admissíveis mudam, ou seja, se olharmos para o painel central, temos agora uma tensão admissível de 50 N, o que significa que estou muito abaixo das minhas tensões admissíveis. Poderíamos também tentar definir outro tipo de vidro nesta altura. Por exemplo, vidro resistente ao calor, talvez isso fosse suficiente. Se selecionar aqui vidro reforçado por calor, ainda estaremos nas tensões admissíveis. Já estamos a 95% de utilização, mas isso seria uma outra forma de modificar a construção, para que esteja tudo bem. Finalmente, como mencionado anteriormente, chegamos às interfaces. Isto é, quando salvamos o nosso projeto, simplesmente deixamos o índice e assumimos que quero calcular a estática do meu projeto que acabo de fazer, então podemos mudar para Glass Global aqui. Temos então também esta construção, que acabamos de definir, armazenada em conformidade e podemos calcular imediatamente a estática, assumindo que especificamos certas cargas, etc. Aqui também teríamos uma utilização estática de 86% e tudo funcionaria então também na direção da WinSLT. Isto é, entramos simplesmente na WinSLT, voltamos a analisar a construção aqui e fazemos o cálculo completo. Assim, podemos retirar as cores falsas e olhar para a distribuição da temperatura com as condições de referência padrão, também aqui o valor UG. O G não funciona neste momento, claro, porque temos aqui uma proteção solar. Basicamente, também se pode calcular este projeto 1 para 1 na WinSLT. Isso leva-me ao fim do seminário web de hoje. Obrigado por terem participado. Ficaríamos satisfeitos se também participasse no nosso próximo webinar. Obrigado e tenham um bom fim de semana.